Eu já coloco isso lá, né, pra gente já na nossa listazinha de exercícios resolvidos. Vamos ver o que é que diz aqui, ó. Então, seja f definida por tal. Aí ele definiu uma função maluca aqui, né? Beleza, então ela é uma fração de polinômios, né? E aí, provavelmente, como ele está tirando esse menos 3 menos um, provavelmente quando você joga menos 3 menos um aqui, dá zero sobre zero. Tá? Eu chuto isso. Aí ele deu uma imagem para o zero, para o menos 3, né? E deu uma imagem para o menos um. Então, no menos 3 vale zero, no menos um vale menos meio. A função f... Então, a minha dúvida era se respondendo a letra B, eu podia escrever que a, a continuidade dessa função é o conjunto dos reais Hum. menos o menos um e o menos 3. Era isso que eu queria saber. Ah, tá bom. Se o... Se a resposta é essa, né? Os pontos onde f é contínua, Isso. ah, beleza. Aí a gente tem que fazer uma continha, né? Tem que fazer a conta, deixa eu ver aqui. Dê os pontos onde f é contínuo. Pá, justifique. Aí dê os pontos onde f é descontínuo. Que é o complementar, né? É o complementar desse conjunto aqui, ó. A função f é contínua em R, justifica. Ah, é tudo a mesma coisa, né? É, Professor, basicamente. nesse caso, a gente só joga o. Se a gente descobrir o valor de y. É porque, por exemplo, eu tô confuso agora. Ela, ela é descontínua só em x menos 3y igual a zero e x menos um y menos meio, não? X menos um e y igual a menos meio? Não sei, eu tenho realmente que estudar. Eu não sei o quanto vale não, tá? O estudo dela. A questão é o seguinte, a primeira coisa que a gente faz é jogar o menos 3 aqui, ó. Vocês jogaram? Deixa eu fazer essa continha aqui, ó. Menos 3 ao cubo vai dar o que? Vai dar menos 27. Aí aqui mais... Ajuda aí, gente. Aqui vai dar 9, né? 3 ao quadrado dá 9. Deixa eu ampliar aqui para ficar melhor para vocês. Vai dar 9, 2 vezes 9 vai dar 18. Então, mais 18 menos 3. Tá? Então, o numerador aí não está dando tilt não, né? Esse numerador. Está dando o quê? Vai dar negativo, né? Vai dar menos 30. Menos 30 mais 18. Vai dar menos 12, tá? O numerador aqui, ó, dá menos 12. Estou fazendo a continha aqui, ó, tá? Então, isso aqui é a conta do numerador. No menos 3, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Um x igual a menos 3, o que é que está acontecendo ali, ó? Tá? No denominador vai dar menos 27, mais 9 vai dar mais 45, mais menos 21, né? 21 mais 3. Deixa eu ver quanto é que dá isso aqui, ó. Vai dar 40 e... Preciso me ajudarem aqui, de repente eu faço conta. Eu sou péssimo em soma de diferença. Aqui vai dar 48 e aqui dá 48, negativo dá zero. Tá? Então no menos 3 está dando zero. Tá? Então essa fração está indo menos 12 sobre zero. Então, e como o denominador é contínuo, né, um polinômio, quando a gente vai para zero, né, independente dos lados, essa coisa está indo para zero. A questão é que isso aqui está explodindo, né? No fundo está indo para menos 12 em cima, está indo para zero embaixo. Então, no menos 3, eu já chuto que é assim o gráfico, olha só. Então, já dá para... E não precisa nem saber para onde vai, tá? Se é para mais infinito ou para menos, porque dependendo como vai aqui para menos 3, dá até para saber se vai para zero pela direita aqui ou pela esquerda, tá? Mas não precisa. Não precisa porque o problema aqui está no menos 3, né? O problema não pede... ele só quer saber sobre continuidade. Aí no menos 3 ele está chamando de zero, né? No menos 3 o gráfico ele pintou aqui e está explodindo, né? Pela esquerda deve estar indo para o infinito ou para menos aqui, alguma coisa assim, tá?
Nenhuma dessas coisas está acontecendo assim no gráfico. Professor, Oi, o senhor pode fazer a questão 7 da primeira lista? deixa eu anotar aqui, da 7, lista 1, né? Eu estou em dúvida em umas coisas ali Oi. naquelas questões que tem entre... Tem umas questões ali entre a 6 e a 11, que é tudo para aplicar o limite. Mas aí, eu tinha até perguntado pro pessoal lá do grupo, porque eu tentei aplicar por substituição e não deu. Aí, no caso, a 6. Aí eu fui lá e apliquei eu derivei, aí deu certo. Só que o mesmo método de derivada na 7 já não dava. Tá bom, Breno. Eu anotei aqui, mas aí vocês esperam encerrar essa então, essa 11 aqui? Tá? Eu vou encerrar essa 11 aqui e a gente parte para lá, tá bom? Uhum. Então, olha só, o que está acontecendo aqui, gente? Nessa 11 aqui, olha, esse numerador aqui ele está indo para menos 12, esse denominador aqui, no menos 3, né? Esse denominador aqui está indo para 0, tá? E a imagem no menos 3 é 0. Só que essa fração aqui, ó, o que está acontecendo no menos 3 é que ela está explodindo, tá? Está acontecendo esse fenômeno aqui, ó. Tá? O denominador indo para 0, o numerador está indo para o número, então ela está explodindo aqui, ó. Tá? Ela explode. Então, se ela explode, ela já é descontínua, né? Porque a gente tem uma imagem aqui para o menos 3 e os limites laterais não existem, né? Eles dá mais ou menos infinito aí, ó. Então, a gente já sabe que f é descontínuo. Eu vou botar aqui, ó, o conjunto de descontinuidade de f. Então, o menos 3 já está incluído ali, ó. Beleza? Agora, vamos ver no menos 1, que é a polêmica, né? A outra polêmica é no x igual a menos 1, para ver como é que essa função aqui se comporta. No menos 1, ela vale menos meio. Tá? Então, vou desenhar um gráfico aqui assim, ó. Vou colocar aqui a x igual a menos 1, tá? No menos 1 ela vale menos meio aqui, ó. Vou botar menos 1 aqui, né? Menos meio. Aí tem que saber como é que o gráfico passa por aqui, ó, né? Ou se ele faz assim, o que é que ele vai fazer, ó. Aí a gente calcula os limites. A primeira coisa é jogar o menos 1 lá na função e ver para onde vai essa coisa aí, ó. Seria o f de menos 1, tá? Então eu vou calcular aqui, ó, o f de menos 1. Então tem que dar o numerador e o denominador. O numerador vai dar... Vamos fazer aqui, ó. Aqui vai dar menos 1, né? O cubo é menos 1. Aqui ele fica positivo, vai dar menos 1 mais 2 menos 1, dá 0. O numerador dá 0. O denominador vai ficar menos 1 mais 5, vai dar mais 4. Mais 4 com... mais 4 com esse 3 vai dar mais 7, com isso aqui vai ficar menos 7, vai dar 0. Então, olha só, gente, está dando 0 sobre 0, tá? Essa fração no menos 1. Aí, quando dá 0 sobre 0, a gente não dá para saber, né, quando o x vai para menos 1, pega um x aqui, manda ele para menos 1, para a direita, para a esquerda, o que é que vai dar, tá? Então, o que a gente tem que fazer aí, ó, é fatorar esse tanto o numerador quanto o denominador, porque provavelmente lá em cima tem um x menos 1 entranhado lá dentro, tá? O fator x menos 1 que a gente extrai, e extrair o fator x menos 1 aqui do denominador para cancelar, né? A gente cancela e vê o que é que dá no x igual a menos 1. E aí, né, a etapa é... Bem, eu vou pegar aqui o x ao cubo, mais 2x quadrado mais x, e vou dividir isso por x menos 1. A mesma coisa eu vou fazer com o x ao cubo mais 5x quadrado mais 7x mais 3, né? Dividir aí por x menos 1 para fatorar, né? O resto disso aqui provavelmente vai dar, aliás, tem que dar 0, né? Porque ele é a raiz ali, tá? Então, a gente vai acabar com o resto 0. Aqui, ó, né? Essas divisões aqui tem resto 0. Então, eu vou fazer aqui, ó, x ao cubo, aqui vai dar x quadrado, ó, né? Vezes x vai dar x ao cubo, vem para cá menos x ao cubo, tá? Esse cara vezes aqui vai dar menos x quadrado, vem para cá mais x quadrado, aí a gente soma agora, corta aqui, vai dar 3x quadrado mais x, né? E aqui vai dar então, a divisão aqui vai dar mais 3x, tá?
Aí mais 3x aqui dá o quê? Aí 3x aqui vezes 3x vai dar 3x quadrado, vem para cá menos 3x quadrado. Aqui vai dar menos 3x, vem para cá mais... Vai, tá certo isso, gente? X ao cubo mais 2x quadrado, tá certo. Aqui vem menos, vem para cá menos, vai dar menos 3x, vem para cá mais 3x. Tá? Aí soma aqui, vai dar 0, aqui vai dar, então vai dar 4, vai dar 4x. E o que? Gente, tem alguma coisa errada aqui, ó. Acho que eu fiz conta errada aqui, ó. O que é que eu tô errando aí? Eu tô errando aqui que... Acho que essa conta dá para fazer. Bem, tem algum erro aqui, ó. Acho que eu fiz besteira aqui, ó. Ô, professor, Oi. você vai dividir o numerador pelo denominador por x a menos 1? Essa é a ideia? Essa é a ideia. É fatorar o numerador. Opa, aqui não tem... Mas, tipo, se menos 1 for uma descontinuidade, não seria um problema dividir numerador pelo numerador pelo denominador por x a menos 1? Não, mas o problema é que eu não sei se é descontinuidade. Tá? Então a gente tem que calcular esses limites. Porque a minha intenção aqui agora é o seguinte, olha o que aconteceu. Ó. Essa nossa função lá, nossa f de x, ela é um polinômio, né, sobre um outro aqui, ó. Beleza? Aham. E aí, quando a gente calculou o f de menos 1, jogou mesmo aqui dentro, deu 0 sobre 0. Tá? Então, e aí não diz nada, a gente não sabe o que vai estar acontecendo, né? Exatamente no ponto. E se a gente for fazer o limite, né, de p de x sobre q de x, quando o x tende a menos 1, isso também vai dar 0 sobre 0 a grosso modo. Né? Porque como esses polinômios são contínuos, né, se a imagem do menos 1 aqui é 0, quando a gente manda o x para menos 1, vai para 0 também o numerador. Tá? E o denominador também vai para 0. Só que para estudar, então, o quociente, a gente tem que extrair o fator. Então, esse p de x ali, ó, ele se fatora como um petil de x, um outro polinômio p, só que aí a gente consegue extrair o x menos 1 aqui, ó. E aí esse q vira um quetil aqui, né, vezes x menos 1. Tá? E aí o que acontece? Aí a gente quer o limite quando x tem a menos 1. Quando a gente corta isso aqui, ó, provavelmente, né, como a gente está indo para o menos 1, e aí o x aqui ele é diferente de menos 1, a gente pode fazer esse corte, esse limite aqui, ó, é igual a esse limite aqui, ó. Tá? Porque essas funções elas são idênticas, né? Quando o x... É aquilo lá no início do curso que eu falei, esse x menos 1 aqui, ó, ele entra só para tirar o menos 1 do domínio. Né? Então, agora entendi. Né, é um artifício de que aí essas funções, ó, esse quociente acaba ficando igual a esse para x diferente de menos 1. Né? E aí... Então, sim, pode falar. não, é que então, só por saber que x menos 1 e qual outro valor lá que é descontínuo, que eu esqueci? O descontínuo é o menos 3. Menos 1 e menos 3 são descontínuos. Então já é possível afirmar que... Não, no menos 1 a gente função é não sabe, não. No menos 3 a gente sabe que é descontínuo. Tá? No menos 3. No x igual a menos 3, a fração ela deu menos 12 sobre 0. E a gente não precisa nem calcular o limite. Porque como é como se fosse assim, ó. Ah, tá, agora está aqui. Tá bom? Eu fiz o f de menos 3, aí deu menos 12 sobre 0. Tá? A gente não precisa nem fazer limite, porque quando fizer limite do p de x sobre o q de x, quando o x vai para menos 3, deixa eu mudar a caneta aqui, isso aqui vai para, o numerador já vai, a gente já sabe que vai para menos 12. Né? E o denominador, tá certo. né? O denominador vai para 0.
né? E aqui a gente já sabe que isso aqui explode, isso aqui vai dar alguma coisa, né? Vai dar infinito, mais ou menos. Aí nem precisa, né, chegar a ponto de especificar tanto isso aí, né? Porque a gente já sabe que vai explodir. Então aí Entendi agora. entendeu? Então show. Aham, valeu. Nada. E aí essa coisa do -1 aqui agora, a gente tem que extrair o fator. Eu fiz conta errada ali, ó. Mas eu acabei vendo que dá pra... Professor, Oi. eu acho que em vez de x menos 1 é x mais 1, talvez. Porque É como x -1. é igual a menos 1, Você tem razão. quando vai pro outro lado fica mais 1. Esse é o erro. Aí dá certinho depois. Exatamente. Você está certíssimo. Então, os polinômios estavam certos aqui, ó. Então aqui é mais, ó. Tá? É mais... Porque é x menos -1, né? A gente tem que... E aqui é o número que a gente está estudando, tá bom? E aí, no caso aqui, vai dar mais, tá certíssimo. Então, deixa eu pegar aqui, vai dar x ao cubo, mais 2x quadrado, mais x... Mas, para esse caso aqui de cima, eu não vou adotar essa estratégia aqui não, tá? A gente treina a divisão aqui, ó, com esse camarada, porque, de repente, porque aqui dá para colocar x em evidência, ó, escrever esse polinômio com x vezes x quadrado, ó, x quadrado mais 2x mais 1, né, e trabalhar com polinômio de grau 2, ó, vocês concordam? Né? A soma aqui, ó, como é que fatora as raízes desse polinômio aí? Deixa eu rascunhar aqui, ó. A soma é menos b sobre a, então vai dar menos 2, e o produto vai ser c sobre a dá 1. Né? E aí, os números somados dá menos 2 e o produto dá 1. É o -1, né? É o -1 duas vezes. -1 com -1 dá 2 e o produto dá 1. Que, na verdade, esse polinômio aqui, ó, ele é... Ah, gente, tô comendo mosca mesmo hoje. Esse aqui é o x mais 1 ao quadrado, né, gente? Esse camarada aqui, ó. Né? Que é o x quadrado mais 2x mais 1. Beleza? Então, o de cima já está fatorado. Ó. Inclusive, ele tem dentro dele dois fatores x mais 1. Aí, quando o x vai para -1, é por isso que está dando 0. Né? -1 mais 1 dá 0. E o numerador está indo para 0. E é 0 no -1. Tá? Então, está vencido aí essa parte. E aí, esse aqui a gente tem que encarar... Isso tudo, gente, é porque a gente não tem a regra de L'Hopital ainda. Né? Então, para quem já está se adiantando aí, vai ficar bem mais tranquilo. Então, dividir isso aqui por x mais 1. Pronto, agora sai, hein? Então, aqui, ajudem aí, gente. Então, aqui vai dar x quadrado, né? Aí eu já vou multiplicar e trazer o sinal trocado para cá. Oi. Desculpa, mas eu não entendi muito bem de onde é que você saiu de x ao quadrado mais 2x mais 1 e foi para o x mais 1 ao quadrado. É que eu já fui, eu dei um salto aqui, eu já fui de experiência mesmo, porque eu sei que x mais 1 ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, dá isso aqui, ó, tá bom? Mas você tem razão que eu fui apressado aqui, ó. Cadê meu Por isso eu papel? tô um passo à frente. Eu dei um passinho, eu errei aqui, mas acertei, eu dei uma adiantada ali, ó. Mas enfim, é aqui, ó. Vamos voltar para a continha padrão mesmo, então. Então, até aqui ok, né? Eu coloquei um x em evidência, e aí eu peguei e a gente ficou com um polinômio de grau 2, para trabalhar o polinômio de grau 2. Aí, quando eu fui estudar aqui para achar as raízes, né, usando aquela propriedade, ó, esse aqui é um polinômio, as raízes desse polinômio é o quê? Ó? A soma é menos b sobre a, são dois números que... Né, somados dão menos 2 e o produto é c sobre a, ó. O produto vai dar 1. Aí quais são dois números que somados dá menos 2 e o produto dá 1? É o menos 1 e o menos 1. Né, ó, a soma dá menos 2 e o produto dá 1. Então, é como se ele tivesse duas raízes, né, que na verdade trata-se de uma só, é como se o menos 1 fosse raízes duas vezes, né, que é o que a gente chama... É uma raiz com multiplicidade algébrica igual a 2. Então, aí como é que
Bem, se fosse o menos... Professor, Oi. aquela historinha do A mais B, A vezes B, né? Isso, também. Então, Mas no caso de fatoração aqui é como se esse polinômio fosse x mais 1, né? Que multiplica x mais 1, que são as duas raízes, né? E como ele tem coeficiente 1 aqui, ó, aqui fica 1 aqui fora também, ó. Aí eles fatoram assim, aí acaba ficando x mais 1 ao quadrado. Porque essa raiz aqui, o menos 1, ele é raiz duas vezes. Aí ficou assim. Mas dá para usar aquela formulinha lá, ó, do a mais b ao quadrado, ó. Né, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo também. A gente consegue pegar esse polinômio aqui e fatorar ele dessa forma aí. Tá bom? Bem, se persistir a dúvida, me avisa aí que eu faço um videozinho próprio para esclarecer isso aí, tá? É só vocês me avisarem aí que eu esclareço mais ainda, se restar dúvida. Como eu sempre falei para vocês, ó, não pode restar dúvida, gente. Não pode ficar com essa de não perguntar, tá? Vamos aqui então fatorar esse camarada aqui, ó. X ao cubo por x vai dar x quadrado, multiplica e traz para cá com o sinal trocado, vai dar menos x ao cubo. Multiplica x quadrado e para cá menos x quadrado. Soma, né? Aqui ficou... vai ficar 5 menos 1 vai dar 4. Então, 4x quadrado, aí desce o resto, né? 7, né? Desce esse resto aí, mais 3, e aí começa tudo de novo, né? Esse cara dividido por esse vai dar mais 4x, multiplica, vem com o sinal trocado, vai dar 4x, vai menos 4x, soma e desce os outros, vai dar 0 aqui, vai dar 3x mais 3, e aí agora sim, né? Isso dividido por isso dá 3, vezes isso ali, vai dar menos 3x menos 3, vai dar o 0. Tá? Então, esse polinômio, ele é o quê? Ele é isso vezes isso. Então, ele se fatorou. Então, aquela nossa f lá, gente, de x, o que é que ela é? Né? Ela é ela é aquele numerador que a gente fatorou, que é x vezes x mais 1 ao quadrado. E o denominador é isso aqui, ó, é x ao quadrado mais 4x mais 3, né, que é isso aqui, vezes isso mais isso. Como isso aqui é zero, é só isso vezes isso. E aqui vai ficar um x mais 1. Tá? Só que tem uma novidade aqui, gente. Tá? Que a gente esse cara ainda se fatora mais, porque esse menos 1 ele tá chato mesmo. Porque aqui vai... o menos 1 é raiz desse carinha aqui também, ó. Quer ver? Vamos ver como vai ficar. Aqui vai ficar 4, né? Aqui vai ficar 1, né? Menos 1 ao quadrado é 1, mais 3 dá 4. Com esse menos 4 dá 0. Então, o menos 1 é raiz desse polinômio aí ainda. Então, esse polinômio, ele se fatora ainda. O que significa que a gente consegue extrair um x mais 1 dele. E aqui vai ficar um x mais 1 quadrado e vai ficar outra coisa aqui, ó. Então, temos mais essa missão aí, ó. Porque senão a gente vai cortar um x mais 1 aqui, ó, aí depois vai dar 0 sobre 0 de novo, vai ter que fazer o processo de novo. Então, a gente já faz tudo agora. Tá? Então, vamos fatorar aqui o... E aí, a gente volta nesse problema aqui, ó. Oi, pode falar. Se na divisão sempre vai subtrair, e se aparecer um negativo ali na expressão? Na expressão como, assim? Tipo assim, em vez de x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 7x mais 3, vai x ao cubo e em vez de um mais 5x ao quadrado, vem um menos 5x ao quadrado. Você faz a divisão normal aqui, ó. Pega esse primeiro aqui como referência, divide, tá? E aí, esse cara dividido é maior potência pela maior potência, coloca o resultado aqui, né? Aí multiplica e vem com o sinal trocado. Se tivesse o menos 1 aqui, ó, por exemplo, o menos 1 aqui tivesse... Se aqui tivesse o menos 5 aqui, por exemplo, aí menos 5x ao cubo dividido por x vai dar menos 5x ao quadrado, tá? E aí você segue, né, a divisão, mesmo com os coeficientes esquisitos. Poderia ter um π aqui, ó, né, um menos raiz de 2 ou uma fração. Porque a gente sempre trabalha com números inteirozinhos, mas não tem problema não, tá? Segue a divisão com os números malucos ali, seja lá o que for.
O importante é o seguinte, que se você jogou menos 1 aqui e deu 0, tá? A divisão vai dar exata. Tá? Se você quiser experimentar, a gente pode fazer uma coisa assim, ó. Tenta trabalhar com isso aqui, ó, menos 5, ó, x ao cubo, ok? Mais, coloca aqui, ó, 4π x ao quadrado, ó, tá bom? Vou colocar aqui, ó, vai dar 1 menos mais 5x, tá? Menos 4π, ó, por exemplo, tá bom? Isso aqui vai dar 0 no menos 1, ó. Beleza? Isso vai dar 0. Que aqui vai dar, olha, aqui vai dar 4π, né, no menos 1, com esse menos 4π vai dar 0. Aqui vai dar menos 1 ao cubo menos 1, com esse menos vai dar mais, então aqui vai dar mais 5, com menos 5 dá 0. Tá? Então, essa divisão aqui, ó, por x mais 1, ela dá exata. Você vai fazer o contarel todo, ela vai dar exata aí. Tá? E aí, como é que faz? Ó? Isso aqui dividido por isso, ó, vai dar menos 5x quadrado, né? Aí você multiplica, deixa eu fazer com caneta vermelha essa conta aqui, ó, né? Vai dar menos 5x quadrado. Aí você multiplica aqui e vem com o sinal trocado para cá, ó. Então, menos 5x quadrado vai dar mais 5x ao cubo. E vem com o sinal justamente para cancelar aqui dá 0. E sempre tem que dar, né, aqui dá 0. Isso aqui vezes 1 vai dar o que? Vai dar menos 5x quadrado, aí vem para cá mais 5x quadrado. Tá? Aí você soma, corta aqui. Aí aqui ficou o quê? Ó? Ficou 4π mais 5, que multiplica x quadrado. Os números são horríveis, né? Mas a conta vai seguindo. Aí você baixa, desce o resto. Ó. Mais 5x menos 4π. Ó. Tá? Aí quanto é que dá? Isso aqui tudo. Ó. Isso aqui é um número feio, mas é um coeficiente. Isso tudo dividido por isso aqui, ó, né? Vai dar esse número aí, ó. Vai dar o 4π mais 5 vezes x, ó, né? Quanto é que é esse número vezes isso aqui? É exatamente isso com o sinal trocado. Então, você multiplica e traz para cá com o sinal trocado. Menos 4π mais 5, x quadrado. E isso vezes 1 vai dar... É isso aqui mesmo, né? Então, vem para cá com o sinal trocado. Que vai ser menos 4π mais 5 vezes x. Aí, soma tudo. Esse cara corta com esse. Tá? E se você notar, só vou multiplicar aqui, ó. Ah, não, fica a mesma coisa. Então, vai ficar agora isso mais isso, que é o quê? Eu botar o x em evidência. Agora ajuda aí, gente. Vai dar esse, eu ponho o x em evidência, que vai ser 5, esse menos com esse menos dá... Esse menos com mais dá menos, esse 5 vai cortar, isso aqui vai dar menos 4π menos 4π, tá? Esse carinha aqui é esse aqui que desceu, tá? E aí, ó, isso aqui, esse grandalhão ó, dividido por isso aqui, ó, vai dar menos 4π, ó. E aí, menos 4π vezes isso aqui tudo, né? ou por parte, menos 4π vezes... x vai dar menos 4π, aí vem para cá mais 4π, menos 4π vezes 1 é menos 4π, vem para cá mais 4π. Ó. Aí você soma aqui e deu 0. Tá? Então, a divisão vai, ó, mesmo com número esquisito. Né? É mais chato, né? Mas, seja lá o que for ali, dá para fazer a continha. Bom, Professor, pode falar. Quanto que você está fazendo ali nessa questão aí, que você bota o x mais 1, quanto que eu vou ter, tipo, qual o sinal que eu tenho que colocar? Se é x menos 1, x mais 3, Pois x é, menos cara, 3. eu cometi um erro clássico, entendeu? Que é justamente essa jogada ser enganado pelo menos. Tá? Então, o problema é o seguinte, ó, se você tem um polinômio, um p de x, um polinômio qualquer, tá?
E aí você chegou nesse polinômio, aí você jogou um número lá dentro, né? Jogou um número real R e deu 0. Ou seja, esse R é raiz desse polinômio, tudo bem? Só que a gente consegue provar o seguinte, que um número ele só é raiz de um polinômio justamente, a única forma de um polinômio dar 0 num certo número é ele ter dentro dele esse fator x menos r, ó. Entendeu? Que é justamente, ó, x menos r vezes alguma coisa aqui, ó. Eu vou chamar um petil de x, ó. Tá? Então, esse número, justamente, ele dá 0 porque dentro dele tem esse fator, né? E aí, quando você vai calcular o P de R, o que é que dá o P de R? Vai dar R menos R, ó, R menos R, né? Vezes petil de R, ó. Isso aqui não interessa o que vai dar, né? O valor que dá. A questão é que R menos R é igual a 0. Entendeu? E, inclusive, isso é o seguinte, ó. É bom pensar no contrário. O contrário é o seguinte. Como é que você constrói um polinômio de grau 7? Tá? Um exercício mental aqui, ó. Aí eu já vou responder. Como é que a gente... É um jeito trivial, né? Como é que a gente cria um polinômio de grau 7, grau igual a 7, que tenha o 2, o 3 e o 11 como raízes, por exemplo? Tá? Construir um polinômio de grau 7 que tem esses 3 números aqui, ó, como raízes. Tá? Bem, um jeito fácil de fazer isso é esse aqui, ó, x menos 2, ó, isso aqui já dá 0 no 2, né? Se eu multiplicar por x menos 3, né, isso aqui já dá 0 no 2, ó, que se eu jogar 2 aqui dá 0, não importa o que tiver, né, os valores, né, em torno desse fator aqui, ó. Isso aqui já vai dar 0. Se eu jogo 3 aqui, 3 menos 3 já vai dar 0, tá? Aí eu vou até já começar a trabalhar aqui, ó, eu vou colocar o menos 11 tem que ser raiz também, menos 11, tá? E aí eu não posso escrever x menos 11 aqui, ó, né, x menos 11, porque isso aqui não vai ser raiz, né, que foi aquele erro que eu cometi lá, ó. Porque se eu fizer x menos 11, jogar o x igual a menos 11 aqui, ó, vai ficar menos 22, não vai dar 0. Então, o correto aqui é colocar mais. Então, quando a gente quer um número negativo... Né, então sempre vai ser sinal trocado. É o sinal trocado, exatamente. Que é justamente que é para dar 0. Então, aqui, esse polinômio é um polinômio de grau, ó, 1, 2, 3, né, quando multiplicar tudo, isso aqui vai dar grau 3. Aí, eu vou colocar aqui, ó, x3, vou botar x à quarta, só para aumentar o grau aqui, ó. Beleza? Então, a gente construiu um polinômio de grau 7, ó. Colocamos o 2 como raiz, o 3 como raiz, o menos 11 como raiz. Bem, o 0 acabou entrando como raiz aqui, né, que eu coloquei só. Mas se a gente não quiser acrescentar mais raízes, né, que a gente fala assim, ele tem que ter só esses números como raiz. Então, eu não posso aumentar o grau usando uma coisa qualquer aqui, ó. Eu vou aumentar aqui, ó. Eu vou usar aqui, ó, tipo, x menos 2 à sexta. Que é esse polinômio aqui tem grau 6, com esse... como é 5, né? Vou botar um 5 aqui, ó. 5 com mais 6 e 7. Aí aqui tem um polinômio de grau 7, que tem esses... Exatamente só esses números como raízes. Aí a gente fala assim, professor, por que você deu esse exemplo? Porque a única forma de um polinômio ter raízes é exatamente isso aqui, ó. É ter esses fatorizinhos aqui, ó. Beleza? Então, por exemplo, se você jogou o número 5 dentro de um polinômio, que não é um número real lá, e deu 0, é porque o x menos 5 está lá dentro do polinômio de alguma forma. Você só tem que ir lá extrair, porque a única forma de um número r ser raiz de um polinômio é acontecer isso aqui, ó. É o x menos r está lá dentro do polinômio como fator. Beleza? É por isso que quando a gente descobre, a gente joga lá, na hora de fazer limite, a gente joga o negócio. Aí descobriu lá que o P de menos 1 lá, ó, deu 0, né? O numerador e o denominador. E o Q também, de menos 1 deu 0. Né? E provavelmente quando a gente fizer o limite, quando x para menos 1, vai dar 0 sobre 0. Então a gente já vai lá tirar, né, o fator, né, que isso aqui é raiz, que é o x mais 1, né? Nesse caso, como é menos 1 aqui, a gente tem que ir lá tirar o x mais 1, tanto aqui. Só que o que acontece? Esse problema ele é danado, porque ele pegou o x mais 1 sendo raízes 2 vezes, tanto em cima quanto embaixo.
Então, se você tirar só um fator por vez, aí quando você fizer, vai dar 0 sobre 0 de novo. Aí tem que ir lá tirar o fator de novo, que é o que a gente estava fazendo ainda agora. Tá, aqui eu até perdi meu papelzinho aqui, ó, da conta já. Que aí a gente tirou o primeiro, a gente fez a primeira fatoração, né? E aí na segunda, no denominador, a gente descobriu... Ah, tá aqui a continha. Tá, essa conta aqui eu queria resgatar. Então, vamos voltar aqui, ó. O numerador, gente, que é isso aqui, ó, ele dá 0 no menos 1. Tá? E a gente fatorou o numerador e ele virou isso aqui, ó. X que multiplica x mais 1 duas vezes. Tá? Então, o menos 1 é raiz com multiplicidade 2, que a gente fala aqui nesse numerador. Só que ele é multiplicidade 2 no denominador também, ó. Por quê? Porque o denominador, gente, quando a gente dividiu por x mais 1 e descobriu, né, a fatoração dele, que é essa daqui, ó, o menos 1 continua a raiz desse outro pedaço aqui, ó. Então, significa que esse pedaço aqui, ele também ele é x menos alguma coisa, né, que multiplica x mais 1, e ainda tem esse x mais 1 aqui, ó. Tá? E aí aqui vai surgir um x mais 1 ao quadrado. Tá? E aí esse camarada que vai cortar com esse ali de cima. A gente vai tirar, né, o x mais 1 com duplicidade 2. Tá? E aí o que é que eu estava tentando fazer aqui? Ó? É fatorar esse camaradinho aqui. Ó. Tá? Que é basicamente uma conta parecida com essa. A gente pode tentar direto ó, encontrar as raízes por soma e produto. A soma aqui vai dar menos b sobre a dá menos 4. E o produto dá 3. Ó. Né? Que é C sobre A. Quais são dois números que somado dá menos 4 e o produto dá 3? Alguém chuta aí, ó. Menos 3 e menos 1. Menos 3 e menos 1. Tá? A soma aqui dá menos 4, né? E o produto dá 3. Então, esse polinômio aqui, ó, ele se fatora como? Então, esse camaradinho aí, ele é o quê, ó? Ele é x menos essa raiz, vai ficar x menos menos 1, é por isso que fica o x mais 1, tá? Que multipla x menos menos 3 e fica x mais 3, tá? E tem algum número aqui fora? Não, porque o coeficiente aqui é 1. Se tivesse um 2 aqui, você tinha que multiplicar por 2 aqui, ó, tá? O coeficiente que tivesse aqui, a gente coloca ele aqui também. Então, fatoramos aqui, ó, essa parte aqui do denominador. E aí, avançando aí no nosso problema, já na fatoração mesmo, né? Isso tudo por causa dessa f, né? Que ela foi meio complicadinha. Então, o numerador, na verdade, ele é isso aqui, ó. É x mais 1 ao quadrado. E o denominador eu vou colocar o x mais 3. E já vou colocar o x mais 1 ao quadrado duas vezes aqui, ó, né? Então, aquela função, né, lá do início, isso aqui, gente, olha só o jeito que ela está escrita. Está toda camuflada ali, ela, né? E aí, ou seja, essa lá, ela vira, na verdade, essa coisinha aqui, ó. Como a gente quer estudar o limite de f, né, de x, quando x tende a menos 1, né, e menos 1 não está no domínio dessa função, aliás, dessa função está, né, porque como ela tem várias sentenças, ela deu uma imagem para o menos 1. Mas essa fração aqui, ó, a gente pode cancelar esse termo aqui, ó. Tá? Porque o x não é menos 1. Então, na verdade, para x diferente de menos 1, essa função ela nada mais é do que x sobre x mais 3. Ó. Né? E a gente poderia até reescrever todo o exercício, né, usando essa função aqui. Ó. Tá? Porque é justamente, inclusive apareceu aqui, gente, aquele mistério lá, que quando o x vai para menos 3, ó, o denominador vai para 0, né? E o numerador, nesse caso aqui, ele está indo para menos 3, porque ele perdeu esse fator aqui, ó, de antes, né? Tal. Não, é menos 3 mesmo. Então, ele está indo para menos 3 sobre 0. Tá? Menos 3 sobre 0. Pra x, eu fiz até conta, né? Eu disse que era menos 12 lá, alguma coisa. Mas é menos 3 sobre 0. Tá bom? Enfim, a gente está estudando agora no menos 1. Vamos lá. Então, no menos 1, gente, o que é que dá aqui o limite de f de x quando x tende a menos 1? Tá? Quando x tende a menos 1, olha aqui, o numerador vai para menos 1 e o denominador vai para 3 menos 1. 2. Que dá 2. Então, vai dar para menos meio.
independente do lado, tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Então, esse gráfico aqui, ele pode ser malucão, seja lá o que for. A questão que o limite, quando a gente está indo para o menos 1, ele tem um limite, é menos meio. E quanto é que vale o f de menos 1? O f de menos 1 é menos meio, que é exatamente o limite. Ó. Então, nesse caso, é contínua? Ela é contínua, exatamente isso. Ah, entendi. Caraca, eu tava confusaço por que você estava fazendo isso. Obrigado. Agora que bateu, porque o limite que existiu no ponto coincidiu com a imagem do menos 1. Tá? Se o f de menos 1 fosse 8, por exemplo, aqui, ó, né? Então, na verdade, é o seguinte, ó, só tem um número que a gente coloca aqui para essa função ser contínua no menos 1, que é o menos meio. Né? E quem elaborou aqui esse problema já colocou esse cara de propósito, né? Para essa função ser contínua no menos 1. No menos 3 não tem como, qualquer coisa que você coloque aqui, ó, ela vai ser descontínua. Tá? Por quê? Porque ela explode no menos 3, então ela nunca vai ser contínua. Tá? Não tem como estender ela, né? Dar uma imagem para o menos 3 de modo que ela seja contínua. Então ela é contínua só... Professor, Oi. eu tô meio confuso com esse termo de descontinuidade, porque assim, então, no caso ela seria descontínua se for uma indeterminação, e se for um número normal, você considera como contínuo, é isso? Né? Não é isso. Eu tô meio confuso com isso. Tá, eu acho que a confusão é o seguinte, ó. A sua confusão tá aqui, ó. Essa função, ela... Bem, no menos 1 ela não tem problema nenhum. Você concorda ou não? Você entendeu como ela se comporta no menos 1? Sim. Né? No menos 1 ela é uma coisa assim, ó. Eu não sei como é o gráfico dela, na verdade eu sei mais ou menos como é que é o gráfico dessa função. Acontece que no menos 1, né, ela dá a imagem menos meio, aqui é o menos 1, né? Então ela deu a imagem de menos meio para o menos 1, e o gráfico, o limite pela esquerda é menos meio e pela direita é menos meio. Então o gráfico, não sei como é que ele passa, se ele passa aqui, assim, qualquer jeito, ele passa sem quebrar aqui, ó, sem romper. E aí o menos 1 está no domínio da função e a função é contínua porque os limites laterais existem e coincidiu com a imagem no ponto. Então isso é um fato. O que é que está acontecendo no menos 3? Aqui no menos 3. No menos 3, o f de menos 3 é 0. Então está pintadinho aqui, ó, o gráfico. Né? Só que, bem, só seria contínua se o gráfico, o limite pela esquerda fosse 0 e pela direita fosse 0. Só que, né, quando a gente vai estudar a f de menos 3, ó, isso vai dar... Acho que eu fiz conta errada ali, porque depois dá menos 3 sobre 0. E se você fizer o limite, vai dar a mesma coisa, essa coisa aqui, ó. Mas isso aqui não é indeterminação, isso aqui explode, ó. Tá? Porque o numerador vai para um número, o denominador vai para 0, então isso vai explodir. A questão, e não precisa saber como vai explodir, se vai fazer assim ou vai fazer assim, se vai ser assim ou assim, ó. A questão é que isso aqui já é descontínua, tá? Ela é descontínua no menos 3. Qual é o problema da dúvida que geralmente gera? Se essa função não desse imagem para o menos 3, ela seria contínua, tá? Em todos os pontos do domínio dela. Aí você fala assim, e no menos 3? No menos 3, professor? No menos 3, a gente não discute a continuidade dela, porque sequer o f de menos 3 existe ou faz sentido para a gente perguntar se isso aqui é igual aos limites laterais, entendeu? Porque a gente só discute continuidade em pontos do domínio da função. Isso não é uma coisa... não é tipo uma decisão unânime, né, entre os livros, os autores de livros, mas pelo menos em matemática, nos nossos cursos avançados aí, a gente não discute continuidade em pontos que não está no domínio da função, tá bom? Oi. Mas por que não seria mais ou menos infinito? Não seria mais ou menos infinito? Não, mas vai ser, mas eu só não sei dizer o que é aqui, ó. Tá? Na verdade, agora a gente já sabe dizer o que é. Por quê? Vamos resolver essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Porque a gente já sabe o que é que dá, né? Porque a gente descobriu o que, ó? A gente descobriu que a f de x, ó, ela é x sobre x mais 3, né, para x diferente de menos 1. Então, em particular, ó, estudar essa função em torno do menos 3... a gente pode olhar ela dessa forma, né? Porque em torno do menos 3 é diferente de menos 1, tudo bem? Então, em vez de adotar aquela fração feiona lá,
a gente adota essa mais bonitinha aqui, ó, mais simplificada. Beleza? Sendo que essa função, ela não está definida para o menos 3, mas ele deu uma imagem para o menos 3. Ele falou, ó, f de menos 3 o que? É 0, né? F de menos 3 é 0. Isso por definição, tá? Isso aqui, ó, por definição. Por definição. É uma imagem forçada, né? Você poderia ele escolher dar 0. Mas qual é o limite dessa fração, dessa função, ó, quando o x tende a 3 pela direita, por exemplo? Tá? Quando o x tende a 3 pela direita, ó, é 3 ou é menos 3, gente? É menos 3, né? É menos 3, tá? Quando o x tende a menos 3 pela direita, o que é que vai dar aqui, ó? Então, menos 3 está aqui, ó, a gente está tendendo com x por aqui, ó. Tá? Então, você tem aqui, ó, o numerador, ele já vai para menos 3, ó, porque o x está indo para menos 3. Tá? Agora, pensem comigo aqui, ó. E isso aqui eu vou até escrever assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que x menos menos 3, né? Só para vocês, a gente olhar, né, usando uma diferença, né? Olha só, quando o x está tendendo a menos 3 pela direita, ele é maior do que menos 3, que é que ele está à direita aqui, ó. Quando a gente pega uma coisa maior e retira uma coisa menor, que é o menos 3, ó, que no caso aqui é menor do que ele, porque ele está à direita do menos 3, vou botar até o menos 3 em parênteses, tá? Isso aqui, gente, isso aqui vai ficar pequeno, né? Como o x está indo para menos 3, essa distância aqui está diminuindo, indo para 0. Só que está diminuindo com valor positivo, ó, maior que 0. Então, está ficando pequeno, mas como o x está sempre à direita do menos 3, ó, ele menos uma coisa menor do que ele dá positivo. Tá? Então, esse limite vai dar menos 3, que é o numerador, é positivo, dividido por uma coisa pequena, positiva. Isso vai dar uma coisa grande. E qual é o sinal disso? Bem, negativo dividido por uma coisa positiva, menos com mais dá menos. Menos infinito. Tá? E se você fizer a análise ao contrário, quando x tende a menos 3 pela esquerda, né, de x sobre... Aí eu nem vou escrever assim, ó, já vou escrever assim, ó, x menos menos 3, ó, né? Isso vai dar, o numerador está indo para menos 3, e o denominador, né, esse número está tendendo para esse, então a diferença fica pequena, só que ele está tendendo, olha, é ele menos o número que ele está tendendo. Só que agora, como ele está indo pela esquerda, ele está com valores menores, né? Uma coisa menor, né, menos uma coisa que é maior do que ela, independente da posição na reta, isso vai ser negativo sempre. Pode até ser pequeno, mas vai ser negativo, porque um menor menos um maior dá negativo, né? Então, o que é que vai acontecer? Ó, isso aqui está indo para o numerador, está indo para o número, e o denominador está ficando pequeno. Isso vai dar uma coisa grande. Grande como? Bem, gente, uma coisa... Menos 3 dividido por uma coisa pequena negativa, isso vai dar grande, aí menos com menos vai dar mais, vai dar positivo. Tá? Então, como é que ficou o gráfico dessa f no menos 3? Ó? O menos 3 aqui, ó, né, o menos 3, eu vou fazer o gráfico aqui. Está pintado aqui no 0. Pela direita vai para o menos infinito, então ele faz isso aqui pela direita. E pela esquerda vai para o mais infinito. Então, o gráfico é assim, em torno do menos 3. Rascunho, né? Por alto. E aí, só para confirmar o gráfico, e esses gráficos todos, né, a gente vai resolver, descobrir as raízes, crescimento, decrescimento, concavidade, usando derivada, tá? Então, eu vou... Deixa eu estar ligando aqui o meu... Ah, ele nem está aberto aqui. Eu abri o GeoGebra aqui para a gente dar uma visualizada aqui nesse gráfico, tá? Eu não vou nem... Eu vou escrever isso aqui, ó. X dividido por x mais 3, tá? É isso aí, gente. Tá? Então, essa função aqui, ó, que é o x dividido por x mais 3, a gente pode dizer que é a nossa f, tá? Porque aquele x mais 1 ao quadrado dividido por x mais 1 ao quadrado entrou ali só para tirar o menos 1 o menos 1 do domínio,
Tá? Mas o gráfico é isso aqui, ó, no menos 1. É a mesma coisa, tá? A questão é que aquela fração freia, do jeito que, né, essa fração aqui, ó, essa expressão feia aqui, a gente não pode jogar o menos 1 aqui dentro dela. Ou seja, essa feiura toda é só por causa do menos 1. Que ele não quer que a função esteja definida no menos 1. Só que ele exagerou, né? Ele botou, para complicar mesmo, botou o x mais 1 ao quadrado, tanto em cima quanto embaixo. Mas em compensação, ele trocou 6 por meia dúzia, né? É uma bobagem, porque ao mesmo tempo que ele tirou o menos 1 aqui, ó, ele... a matemática tem essas idiotices, né? Que dificultar o jeito de criar um exemplo, né? Que é o seguinte: ele tirou o menos 1 do domínio aqui, ó, né? Você não pode jogar o menos 1 ali em cima, ao mesmo tempo depois ele colocou. Ele falou assim: não, agora o menos 1 vai entrar para o domínio. Qual vai ser a imagem do menos 1? Aí, ó, ele foi lá e botou meio, menos meio. Que é exatamente pintar a bolinha. É como se essa parte de cima aqui, ó, ela é feia para botar uma bolinha aqui, ó, em branco, né? Para não estar definido. E depois ele vem aqui, né? E faz o quê? Ele pinta a bolinha de novo. Entendeu? Espero que vocês tenham entendido aí esse comentário que eu fiz em termos da elaboração do coisa. Né? Mas, enfim, então ela é contínua no menos 1, que ela é exatamente isso aqui, no menos 1, não muda nada. Tá? O gráfico é isso aí. E eu vou até colocar a reta vertical aqui, ó, a reta x igual a menos 3, ó, só para vocês verem. E aí no menos 3 ela faz isso, ó. Só que ela pinta aqui, né? Aí, o f de menos 3 dá 0, então teria esse ponto aparece ali, ó, o menos 3, 0, ele aparece aqui, ó, tá vendo? É a parte do gráfico. Né? Então, aí o gráfico é isso aí, ó, no menos 3, ó. O limite pela direita dá menos infinito e pela esquerda dá mais infinito, que é justamente essa nossa análise que a gente fez aqui, ó, né? Esse rascunho aí, ó, usando essas contas aí. Tá bom? Mas isso, né, gente? Aí a gente faz todas essas contas aí, e hoje a computação gráfica está aí para auxiliar a gente. É por isso que é bom a gente se prender mais problemas que as máquinas não fazem mais. Tá? Alguma dúvida aí? Ô professor, Oi. quando a função ela der uma indeterminação, a gente consegue usar, a gente consegue resolver usando derivada? Consegue, tá? Mas vocês estão aí já... Mas não... É que vocês estão se adiantando, tá? E eu não vou proibir, obviamente, né? Vocês se adiantarem. Quem quiser usar L'Hopital e souber derivar, gente, mostrar conhecimento aí, eu aceito tudo, tá bom? Mas dá para resolver sim, tá? Em determinações do tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, dá para resolver usando o L'Hopital, tá? Que é você trocar essa fração pela fração que é a derivada do numerador sobre a derivada do denominador, tá? Isso não é a derivada da fração, tá? Que fique claro isso, já adiantando aí para quem estiver estudando, que é diferente de derivar uma fração do que usar a regra de L'Hopital, tá? Mas podem usar. Esse problema, então, ele ficaria bem mais fácil usando a regra de L'Hopital. Aí teria que usar, no caso, aqui a regra 2 vezes, né? Porque como tem a multiplicidade 2 ali, ia dar um probleminha. Beleza? Bem, tinha mais uma dúvida da... Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Deixa eu pensar aqui o que eu ia falar. Pensa aí. Aí quando não der determinação, a gente resolve simplesmente substituindo os x na função. Isso, simplesmente substituindo o x, tá? Por exemplo, esse problema malucão aqui, todo doido, né? Não tem problema nenhum quando x vai para 1, por exemplo. Qual o limite da f de x quando x é 1? Né? Quando x vai para 1. Mas se você joga aqui, ó, o numerador começa a ir para alguma coisa aqui, que vai dar 1, mais 2 vai dar 3, mais 1 vai dar 4. O numerador vai para 4. Né? E o denominador vai para 1 mais 5, vai dar 6, né? Mais 7, 13, 16. Entendeu? E aí não tem tilt, não tem nada aí. Não. O problema são pequeno sobre pequeno, grande sobre grande, aquelas indeterminações que a gente estava vendo lá. Então, o Pedro levantou a mão aí. Oi. Falei, Pedro. Aquela função maluca. Só para... Então a função ela é contínua se ela tem uma imagem no ponto x definida. Ela é descontínua se ela não tem imagem. Tipo, menos 3 ela foi para o infinito, mas não chegou no menos 3.
Aí já Isso no aí. -1, ela foi pro meio ali. Isso. Mas ó, não é bem a definição não, tá? De continuidade. A gente só discute a continuidade em pontos do domínio. Nesse caso aqui, ó, esse -3, como entrou para o domínio, a imagem deu 0. O gráfico deveria, pela direita, chegar nesse ponto e pela esquerda chegar nesse ponto. Tá? Para ser contínuo. E aí não ocorreu, né? O gráfico explodiu do lado esquerdo e explodiu do lado direito. O lado direito poderia até vir descendo aqui e colar nessa reta aqui, ó, e tender para algum número, né? Nessa reta aqui, ó, e grudando nessa reta. Mas mesmo assim ela não seria contínua, porque tem que ir para 0, tanto pela direita quanto pela esquerda. Existe até em matemática um termo que a gente fala que é continuidade à direita e continuidade à esquerda. Tá? O que é que seria isso? Não sei se vocês suspeitam aí que seria uma continuidade à direita e à esquerda. Então, se você tem um ponto aqui, ó, aí tem um azinho aqui, ó, tá? Então, a f seria contínua à direita se a imagem no ponto for igual ao limite pela direita, né? E pela esquerda ela faz uma coisa assim, ó, tá? Então, essa função aí ela é contínua pela direita, tá? Um exemplo de continuidade à esquerda, né? Deixa eu fazer aqui. Uma continuidade à esquerda é uma situação assim, ó, né? O limite pela esquerda existe, tá? E é igual à imagem da função no ponto. Pela direita pode explodir ou pode ir para um outro lugar, tá? Tipo isso aqui, ó. Aí essa função ela é contínua à esquerda, tá? E aí essa continuidade assim, ó, né? Essa continuidade assim, essa descontinuidade, por exemplo, isso aqui, ó, né? Isso aí é descontínuo dos dois lados, né? Ela não tem nenhum tipo de continuidade aí, né? Nem pela esquerda, nem pela direita. E a continuidade, né? A continuidade é ela ser contínua pela esquerda e contínua pela direita, né? Que aí o limite pela direita da imagem no ponto, pela esquerda da imagem no ponto. E aí dá aquela ideia de que o gráfico não rompe ali, né? Nesse lugar. Beleza? Então é isso. E o que acontece, gente? Aí, olha só. A situação polêmica é essa aqui, ó. Tá? Né? Aqui o nosso Azinho. Tá? Essa função ela é contínua. Tá? Pelo gráfico. Só que no como o A não tem imagem, o A não está no domínio, né? O A que não pertence ao domínio da F. A gente não discute continuidade em pontos que não estão no domínio. Ok? Porque gente, uma coisa que não pertence a um conjunto, né? Porque se você fosse discutir, eu costumo ser até apelativo. Por que esse elemento aqui, ó, ele não está no domínio dessa função e não tá ele nem existe para essa função aqui, né? Tanto quanto uma caneta não existe, né? Tá fora do domínio dessa função. Então, discutir continuidade num ponto que não pertence ao domínio de uma função é equivalente a você discutir continuidade, perguntar se a função é contínua nessa caneta aqui, ó, entendeu? Que não está no domínio da função, né? Não tem relação nenhuma com a f, não existe não existe f da caneta, entendeu? Né? Então tem muita coisa fora do domínio para discutir continuidade, né? É claro que você fica tentado, né, a discutir aqui, porque esse ponto está colado, né, no domínio da função, mas a questão que não faz sentido, não existe o f de A, tanto quanto não existe f de um monte de coisas, tá? E aí a gente não discute. Porque para discutir a continuidade, o gráfico, você tem que ter essa imagem para poder comparar com os limites laterais, né, tendendo pela direita e pela esquerda, de f de x. Né? Então, os limites laterais têm que ser igual à imagem no ponto. Tá? E nesse caso aqui, ó, se você sai desse ponto aqui, ó, e dá um passinho para a direita aqui, ó, o gráfico não rompe. Ó, tá? Essa função ela é contínua nos pontos do domínio dela. Tá? Agora, se você quer colocar o A dentro do domínio dela, qualquer imagem que você der para A aqui, ó, qualquer bolinha que você pintar para o A, ela não vai ser contínua. Tá? Porque a única chance de uma função ser contínua, né, que é essa situação aqui assim, ó, né, ela não está definida num ponto, mas tem tudo para o quê? Ó?
tem tudo para ser contínuo. Aí você vai dar uma imagem aqui para ela aqui, ó. Aí pronto, aí ela ficou descontínua. Se você calcula bem os limites laterais, né, aí você tem como chegar e dar a imagem correta para ela, né, que aí sim, aí esse ponto entra para o domínio da função e ele entra com uma imagem que já favorece a continuidade. Aí essa outra função, né, que é a extensão, que é a f antiga, só que agora definida no A, com essa imagem aqui, aí essa nova já é contínua. Tá? Que é o que a gente chama que é uma extensão contínua, né? Como você colocar pontos no domínio de uma função, e aí, claro, né, você cria uma nova função, mas aí essa nova função, ela continua sendo contínua, ela passa a ser contínua ainda, mesmo aumentando o domínio dela. A outra dúvida era qual, gente? Acho que eu até anotei, né? Era a questão 7 da lista 1, professor. Questão 7 da lista 1, tá bom. Você me perguntar alguma coisa antes? Que eu vi piscar aqui o teu... Não. Não. Só ia dizer que na 6 eu... na 6 eu tinha... O que acontece? Eu apliquei o limite para substituição e achei 0 sobre 0. Daí eu peguei, derivei ela e achei a resposta que tinha no gabarito, que era menos 7 sobre 3. Daí eu fiz a mesma coisa para 7, só que aí não funcionou derivar. Eu não sei se eu fiz alguma coisa errada. Deve ter errado na continha alguma bobagemzinha mesmo. Mas tenta de novo, treina L'Hopital, tá? O conselho que eu dou aqui é multiplicar mesmo aqui. Para usar o L'Hopital, multiplica 3, tudo, transforma isso aqui num polinômio bonitinho, estendido. Aí multiplica esse aqui também, tudo aqui, ó. Tá? A questão... Tá, então, no caso, depois que eu transformar tudo isso aí no polinômio, eu posso ir lá e derivar tudo. E derivar isso. Aí você deriva, né? Aí você deriva e vê se continua em determinação. Porque de repente, é porque tem gente que às vezes usa o L'Hopital e aí não testa, ele vai usando, né, usando L'Hopital até ficar uma constante sobre a outra lá. E aí isso pode levar a erro, tá? Porque você sempre aplica L'Hopital e testa se pode aplicar de novo, tá? Porque o L'Hopital você só usa após verificar se pode usar, tá? Então não é só toda a fração e ir lá e derivar e vai dar o limite, não. Tem que ser em determinação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Tá bom? Bem, essa 7 aqui... Professor, desculpa. Então, nos casos que não der 0 sobre 0, infinito sobre infinito, uma indeterminação geral vai ter que fatorar, no caso. Vai ter que fatorar. Entendi. Bem, não vai ter que fatorar, porque para fatorar vai ter que ser 0 sobre 0, né? Entendeu? Então, praticamente o L'Hopital, no que diz respeito a frações, dá para resolver quase tudo, né? Porque o que você não consegue resolver são justamente as indeterminações do tipo fração, que é infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. Você não vai usar L'Hopital num 0 vezes infinito, tá? Você tem que adaptar o L'Hopital a isso. Aqui, ó, né? Você não vai usar L'Hopital num 0 vezes infinito, tá? Mas esse 0 aqui, ó, você pode escrever ele assim, ó, ou esse infinito. Esse infinito você pode escrever ele 1 sobre infinito aqui, ó. Né? E aí isso aqui, aí você está diante de aí você aplica L'Hopital nessa fração aqui, ó. Aí você pega essa expressão, deixa no numerador. Isso aqui são expressões, né? Aí essa expressão em x aqui, ó, você escreve ela como um denominador 1 sobre isso aqui, ó. E aqui você está diante de um 0, né? Isso aqui é 1 sobre infinito, vai dar 0. É 0 sobre 0. Aí você aplica L'Hopital aqui, ó. Deriva esse cara aqui, né? E depois você vai ter que derivar isso aqui, ó. Tá? Derivar esse denominador todo aqui, ó. É um jeitinho lá de usar L'Hopital. Mas vamos aqui, ó. A minha dica aqui, ó, é fatorar mesmo, porque aqui o x vai para 1, aqui tem um 1 menos x num monte de lugar aqui, ó. Né? Deixa eu tentar fazer aqui, deixa eu copiar aqui primeiro. Isso aí é 3 que multiplica 1 menos x ao quadrado, menos 2 que multiplica 1 menos x ao cubo. 1 menos x ao cubo, multiplica 1 menos x ao quadrado. Então tá aqui, ó. Tá, então esse... Deixa eu tirar esse aqui.
Então, essa fração aqui, bem, isso vai para... Aqui o x está indo para 1, né? A gente está estudando aqui no 1. Então, e se joga 1 aqui dá 0, né? Aqui dá 0, aqui também dá 0. Mas dá para fatorar de cara aqui, ó, usando aquelas expressões lá de fatoração, aquelas fórmulas lá de a ao quadrado menos b ao quadrado, né? Isso é a menos b que multiplica a mais b, ó, tá? A ao cubo menos b ao cubo, já até mostrei isso aí, ó. É a menos b que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, tá? Então, memorizem essas formulinhas aí, ó. Porque aqui, por exemplo, você fatura, né? Você fatora sem fazer aquele monte de conta. Por exemplo, aqui tem 1 menos x aqui, ó. Isso aqui eu posso escrever como sendo 1 menos x que multiplica 1 mais x, ó. Tá? Usando, porque eu coloco um quadrado aqui, ó. Aí eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Tá? Esse cara aqui eu olho como 1 ao cubo menos x ao cubo, ó. Eu já fatoro usando isso aqui, ó. Então vai ficar 1 menos x que multiplica esse pedaço ali, ó. Então esse cara aqui já se fatora assim, ó, como sendo 1 menos x que multiplica... O 1 é o a, né? Esse cara é o b. Vai ficar 1 ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Tá? Né? E aqui no numerador a mesma coisa. Só que nesse numerador aqui, ó, a gente consegue... É a mesma coisa. Ele tem dois fatores aqui, ó. Ele tem um fator daqui que é a fatoração desse carinha aqui, ó, que a gente vai colocar em evidência, né? Porque aqui tem uma soma. A gente não pode ir fatorando. Então, eu já vou fatorar esse camarada aqui, ó, vai ficar 3 que multiplica 1 menos x, que multiplica 1 mais x, menos 2, ó, eu vou fatorar esse igual eu fatorei aqui embaixo. 2 que multiplica 1 menos x, que multiplica 1 mais x ao quadrado. Tá? E aí aqui, ó, a gente consegue... Bem, tem uma soma aqui, né? A gente consegue colocar esse cara aqui em evidência para poder cortar com um desse, mas ainda vai estar dando 0 aqui, ó. Então, provavelmente o que sobrar ali em cima, a gente vai conseguir fatorar depois. Então, eu vou colocar esse cara aqui em evidência, ó. Esse 1 menos x, vai ficar 1 menos x que multiplica num cochete, ó. 3 que multiplica 1 mais x, que vai dar 3 mais 3x, né? Aí esse cara eu coloquei em evidência, agora esse menos 2 vai multiplicar isso aqui, ó. Então vai ficar menos 2x ao quadrado. Foi o que sobrou. E o numerador, gente, né, é esse carinha aqui duas vezes, 1 menos x ao quadrado, ó, que é esse aqui duas vezes. Vou deixar aqui 1 mais x quadrado. E esse cara aqui é o 1 mais x. Tá? Então, olha só. Então, aqui já dá para cortar, ó. Mas sobrou um 0 aqui embaixo ainda, né? No 1 vai ficar 1 menos x, e aí quando o x for para 1, o denominador está indo para 0. 1 mais x quadrado, multiplica 1 mais x. Tá? E o que é que... E esse numerador aqui, ó, esse numerador ele tem a constante 3 menos 2 vai dar 1, que 3 menos 2 dá 1 também, vai dar mais x, e aqui menos 2x quadrado. Bom, então, bem, eu não gosto de trabalhar com esse coeficiente aqui igual a menos. Isso aqui dá para fatorar, gente. Quando o x vai para 1, aqui vai para 2, ó, o 1 é raiz disso aqui, ó. Tá? O 1 é raiz, esse cara se fatora ali, ó. Então, esse menos 2x quadrado, ó, 2x quadrado mais x mais 1, ele é divisível por x menos 1. Né? Porque se a gente joga 1 lá, dá 0. Então, ele se fatora. E a fatoração é como? Pega isso aqui, ó, o maior, aí que vem aquela história menos 2. Ó. A gente está resolvendo aquela dúvida do início lá. Então, menos 2x quadrado dividido por x vai dar menos 2x. Ó. Vai dar mais, né? Aí menos, tá? Né? Vai dar menos, que isso vezes isso dá isso. Então, vai ficar menos 2x, vezes isso aqui vai dar menos 2x, aí vem para cá mais 2x quadrado.
Isso aqui vezes menos 1 vai dar mais 2x. Vem para cá menos 2x. Tá? E corta aqui. Menos vai dar... Esse cara com esse vai dar menos x. Desce esse 1 ali, vai dar mais 1. Aí menos x dividido por x vai dar menos 1. Tá? Aí menos 1 vezes x vai dar menos x, e mais x. Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1, e menos 1. Cortou tudo aqui, deu 0. Tá? Então, a gente conseguiu... Esse carinha aqui, ó, a gente pode cortar e trocar ele por x menos 1, que multiplica menos 2x menos 1. Tá? Trocamos ele. E aí, o que acontece? Ó? Esse menos que está aqui, gente, esse menos aqui, ó, a gente pode colocar mais, colocar ele em evidência e multiplicar por esse cara aqui, para esse cara se transformar em 1 menos x. Ó. Tá? E aí a gente cancela esse com esse aqui. Ó. Pau, pau. E aí essa fração agora toda, né, após essa coisa toda, a gente consegue agora chegar e simplificar isso aí tudo da seguinte forma. O numerador sobrou 2x mais 1 no numerador, né? Esse camarada cortou. Eu passei o sinal dele para cá para ficar parecido com esse para poder cortar. E o denominador ficou aqui, ó, 1 mais x quadrado, que multiplica 1 mais x. Tá? E aí agora é a continha. Fazer o limite quando x vai para 1. 2 vezes 1 vai dar 2, mais 1, 3. Ó, não tem determinação, que vai dar 1, 2, 3. Vezes aqui o mais 1 dá 2. Ó, né? Corta aqui e dá meio. Beleza? Então, temos aí esse contarel aí danado. Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer mais algum esclarecimento, alguma coisa? Não? Então eu vou estar encerrando esse vídeo. Vou até dar um pause aqui. Eu tenho uma dúvida na 16 da lista 2. Na 16 da lista 2. Vamos voltar aqui então. Deixa eu ver o que é 16. Vamos ver aqui. A função f é tal que para x diferente de menos 2, f satisfaz... Bem, para x diferente de menos 2, ela está presa entre essas duas funções, né? Entendi. Tá, então é aquela coisa, para x diferente de 2, essa função, né, que você pode encarar como sendo um valor de y, né, um ponto na vertical, uma altura, está sempre entre essas duas alturas, o tempo todo. Tá? Ou seja, se você coloca isso aqui como extremos de um intervalo, né, esse número está sempre dentro desse intervalo aqui, ó. Tá? Nesse intervalo. E aí, quando o x vai para 2, a gente pode ver um sanduíche aqui, né? Fazer um sanduíche. Que aí esse carinha aqui vai para 4. O extremo esquerdo desse intervalo vai para onde, né? É só fazer a conta. 2 ao quadrado vai dar 4. Aqui vai para 2, né? Vai dar 8. 8 menos 4 dá 4, mais 1, 5. O extremo esquerdo está indo para 5. Tá? E o extremo direito, aqui vai dar 4. 4. Aqui vai Entendi dar... que eu errei aqui. Entendi. Entendeu aí? Aí aqui 2 vezes 4 vai dar 8. Aqui 8, menos 8, né? 4 menos 8 vai dar menos 4. 9 menos 4 dá 5. Então, os dois lados aqui estão indo para 5. Aí vão forçar, né? Vão mandar isso aqui para 5. Tá? Não tem jeito. Então o limite aqui é 5. Foi? Do jeito que eu tinha feito, eu não tinha esquecido de colocar o 2 no 4x. Aí ficou, tipo, f de x é maior do que 1 e é menor do que 5. Aí eu fiquei tentando entender como é que a resposta dava 5. Entendi. Mas caso fosse de fato isso aí que você falou agora, a gente não teria como afirmar, né? Ela ficaria... se você dá uma brecha para ela oscilar ou ficar parada, assim, aí não tem como determinar o limite, né? O sanduíche é realmente quando os dois extremos, né,
para onde os dois vão, se eles vão para o mesmo lugar, obriga o meio ir, né? O que está entre no meio. Assim. E a gente vai usar isso até no futuro, lá em integral. Eu vou usar essa ideia de sanduíche, né? De que um ponto, né? Uma coisa que está sempre presa no intervalo, né? E os extremos do intervalo estão indo para o mesmo lugar, obriga, né, tudo que está dentro do intervalo a ir para esse mesmo lugar. A gente vai usar isso no futuro novamente. Mais alguma dúvida? Entendi, valeu, professor. Nada.